Olá, gente, estamos de volta aqui para mais uma aula. E hoje a nossa aula é sobre locução verbal, não é? Então por exemplo, a gente já estudou muito bastante sobre verbo, agora a gente vai ver o que é uma locução verbal. Pessoal, locução verbal nada mais é do que combinações do verbo auxiliar com o verbo principal. Ou seja, uma locução verbal é quando eu tenho dois ou mais verbos juntos, ali como a gente já comentou na sala. Então, se eu tenho dois ou mais verbos, um pertinho do outro, um junto do outro, na frase, quer dizer que eu tenho uma locução verbal. Só que agora a gente vai estudar a questão de como é que chama esses verbos. Então, numa locução verbal, a gente tem duas classificações específicas, que é, por exemplo, o verbo auxiliar e o verbo principal. Né? Como vocês estão vendo aí, o verbo auxiliar, ele vai aparecer sempre primeiro do que o verbo principal. Então, o verbo principal, ele vai estar sempre no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Lembra disso? Verbo principal, sempre no infinitivo, gerúndio ou no particípio, e ele vem sempre depois de um verbo auxiliar. Tudo bem? Então tá aí a regrinha, ó. Primeiro vem verbo auxiliar, depois vem o verbo principal, que dá resultado como uma locução verbal. Olha a frase só para você poder entender do que a gente está falando, né? Eu sei que muita gente já sabe, mas do que a gente está falando aqui na verdade. George está cantando alto. Então, só em você ver essa frase, você vai identificar claramente que está cantando, o verbo está e cantando é verbo. Então, eu tenho dois verbos próximos. Tenho dois verbos aí bem juntinhos. Se eu tenho dois verbos, mas só que aí, se você prestar atenção, apenas um é importante, né? Por exemplo, George está alto. Aí eu vou mudar o sentido. Então, George canta alto. Então, quer dizer que o verbo cantar é o principal e o verbo estar aí é apenas um verbo auxiliar. Preste atenção como o verbo cantando está na forma nominal é gerúndio. Olha o que está logo acima aí que a gente está definindo. Ó. E o verbo principal ele vem no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Então, tá aí. Verbo auxiliar, está e verbo principal cantando. Temos aí uma locução verbal. Logo em seguida, né, você vai ver aqui, por exemplo, né, só o que eu coloquei explicando para vocês que o verbo auxiliar e o verbo principal, a locução verbal, é o que a gente acabou de falar. Então, tá aí a explicação bem fácil para vocês. Os verbos auxiliares, gente, eles sempre vão indicar, então preste atenção, esses verbos que vêm antes do verbo principal, eles sempre vão indicar o quê? Vamos lá pessoa, ou seja, ele vai vir conjugado na primeira, segunda ou terceira pessoa, eu, tu, ele ou ela, e número, eu vou conseguir identificar se é singular ou se é plural, modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, o que é isso, gente? Tudo isso que a gente já viu, né, sobre as conjugações verbais, a gente vai também conseguir colocar esse conhecimento nos verbos auxiliares. Por quê? Apenas o verbo auxiliar na locução verbal é que apresenta essas características. Porque o verbo principal, ele sempre vai aparecer na forma nominal. Então, ele não tem pessoa, nem número e nem modo. Tá certo? O verbo principal, ele vai expressar a ideia central, né, a ideia central da locução. Então, se eu retirar entre o verbo auxiliar e o verbo principal, eu retirar o verbo auxiliar, eu continuo entendendo porque o verbo principal é que tem a ideia central. Mas ele não é conjugável, né? Você vê que ele vem na forma nominal. Olha o exemplo, o mesmo exemplo que eu peguei para vocês agora há pouco, né? Eu trouxe aqui para vocês para a gente poder analisar direitinho, olha. George está cantando alto. Olha o que eu posso observar aí. Eu já achei a locução verbal está cantando alto, não é? Então, olha quem é o verbo principal, cantando. Quem é o verbo auxiliar, está. O professor, como é que eu vou saber disso? Eu vou te falar. Em uma locução verbal, o que aparece primeiro é auxiliar e o que aparece depois é principal. Então, gente, olha o que eu trouxe para vocês. O verbo estar, olha o que está lá em cima, ó. Ele vai indicar pessoa, modo e número. Então, olha aí, verbo estar está na terceira pessoa, né? Ele está. Singular está no singular.
indicativo, eu estou afirmando afirmando uma ação. Então tá aí. O verbo cantando, ele vai estar no gerúndio, então só para você poder identificar como é que eu sei e quais são os nomes, né, dos verbos que formam a locução verbal. Tá aí. Lembra que o verbo auxiliar é o único que se flexiona. Gente, a gente tem uma novidade aqui. A gente tem o chamado tempo composto. O que é esse tempo composto aí? Esse tempo composto é o tempo que a gente dá o nome, por exemplo, de uma locução verbal que tem como verbo auxiliar o ter ou o haver. Então, se eu tiver em uma locução verbal o verbo auxiliar ter ou o verbo auxiliar haver, seguido de um particípio, lembra? Não pode ser gerúndio, não pode ser infinitivo, tem que ser particípio. E se vocês lembram de particípio, foi a última aula. Particípio é aquele verbo que dá a ideia de ação acabada, realizada. A gente tem um regular e a gente tem um irregular. Aula passada, isso aí a gente viu. Então, se eu tenho, gente, um verbo auxiliar ter ou haver, seguido de um particípio, não é? Eu vou chamar essa locução, eu vou dar o nome para essa locução, ou o tempo dessa locução de tempo composto, porque eu vou ter dois tempos aí, né? Eu vou ter dois tempos diferenciados. Então preste atenção que o tempo composto só vai acontecer quando eu tiver o verbo auxiliar ter ou haver mais o particípio do verbo principal, tá certo? É facílimo. A gente vai fazer umas questões aqui para você poder identificar e você vai conseguir identificar facilmente. Basta prestar atenção nessa aula. Quando fizer atividade e tiver em dúvida, volta nessa aula que você vai conseguir responder facilmente. Aqui é a novidade, né, que a gente tem sobre locução verbal. Né? A gente pode até ter visto já a locução verbal em algum período, mas a novidade é o tempo composto. Como é que eu sei que a locução está no tempo composto? Quando ele tem o verbo ter e haver como auxiliar e o verbo principal no particípio. Tudo bem? Aí eu trouxe um exemplo para vocês, ó. João já tinha falado com a mulher. Gente, olha aí onde é que está o verbo. Tinha e falado, não é isso? Preste atenção que tinha vem do verbo ter. Falado está no particípio, olha a terminação ado está no particípio. Então, verbo ter mais o verbo no particípio, eu tenho uma locução com o tempo composto, né? Como a gente acabou de colocar aqui para vocês. Então, tá aí as explicaçõezinhas, espero que vocês tenham entendido aí. Alguns verbos auxiliares que são mais usados, né, na língua portuguesa. A gente tem o verbo ir. Olha aí como é que o verbo ir pode aparecer como auxiliar. Vou olhar. Lembra que o auxiliar é o único que se flexiona, então o vou aí está flexionado. Olhar tem que aparecer no infinitivo ou gerúndio ou particípio. O verbo estar, gente, o verbo estar sempre ele vai ser auxiliar, né? Você já pode colocar isso aí, que o verbo ser, estar, haver, ter, eles sempre vão ser auxiliares, né? Eles vão aparecer como auxiliares. Então, o verbo estar, o verbo ser, o verbo haver, o verbo ter, o verbo fazer. Preste atenção que aí são exemplos de locuções verbais com verbos auxiliares. Então, preste atenção nisso. Olha aí uma resolução, se eu colocasse, por exemplo, para vocês numa questão na prova, né, com esse assunto e com essa temática. Como é que vocês iriam fazer? Né? Eu daria essa frase e colocaria: os alunos eram monitorados pelas câmeras de segurança. Olha aí como é que tu teria que resolver. Identificar a locução verbal. Identifiquei. Veja aí que eu passei a linhazinha embaixo da locução verbal. Porque eu tenho era, é um verbo, do verbo ser. Monitorados é um verbo do verbo monitorar, mas ele está na forma particípio. Ele está na forma particípio. Preste atenção, ó. Locução verbal, eram monitorados. Verbo auxiliar é o que vem primeiro na locução, eram. E verbo principal é o que está na forma nominal, gerúndio, particípio ou infinitivo. Então tá aí, ó. Se fosse para responder uma questão e as questões que vocês vão responder logo no final é desse modelo. Acha a locução, acha o verbo auxiliar e encontra o verbo principal. Tudo bem? Lembrando que se o verbo tivesse aqui, por exemplo, se eu tivesse um verbo ter e o verbo haver logo aí antes de monitorados, aí eu teria um tempo composto, né? Recordam disso aí que a gente acabou de falar aqui anteriormente. Tudo bem? Então, gente,
Para a gente poder fixar, né, o nosso conteúdo de hoje, né, a aula é bem rápida, porém a gente tem que fixar esse conteúdo sobre locução verbal. Eu quero que vocês façam desse modelinho aqui que eu fiz, com essa sequência, locução verbal, verbo auxiliar e verbo principal. Eu quero que vocês façam essas questões. Essas questões que a gente está passando para vocês aqui nessas videoaulas, elas serão corrigidas mediante solicitação de vocês, né? Se vocês não solicitarem, não tiverem dúvida, eu não posso corrigir porque eu não sei se teve dúvida. Então, olha o que você vai fazer na primeira questão, gente. Você vai identificar, sublinhando, né? Vai passar um traço na locução e depois vai dizer quem é o auxiliar e vai dizer quem é o principal, em todas essas letras aí. A segunda questão, você vai dizer qual dessas letras anteriores, qual delas está, né? Qual ou quais, pode ter mais de uma, está no tempo composto. Lembra o que é tempo composto? É quando eu tenho o verbo auxiliar ter e o verbo auxiliar ou o verbo auxiliar haver seguido de um particípio. Então, aonde eu identificar, eu vou marcar aí na minha resposta. Na segunda questão, vou dizer qual é e vou dizer por que que ela é tempo composto, certo? E do livro de vocês, logo aí em cima, do lado do nome atividade, vocês estão vendo que a gente tem para responder, né, as páginas 97 e 98 do livro. Então, vamos usar nosso livro. Quem tem um livro, faz no livro. Quem não tem, faz no caderno. Tudo bem? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido realmente. O conteúdo é fácil, porém tem a novidadezinha aí. Eu tenho que revisar os conteúdos que eu já vi para poder abordar a locução verbal. Tudo bem? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida, mandem nos comentários dessa aula, por favor. Tudo bem, gente? Até a próxima, se Deus quiser.